Bom, boa noite a todos. Vamos seguir então a nossa aula. Então, ontem a gente detalhou a fabricação, né, de engrenagens de dentes retos pelo método de direto e indireto, né, no disco divisor. Ontem a gente até começou inicialmente, né, comentando sobre a helicoidal, onde hoje a gente vai detalhar isso daí. Então, a primeira diferença é que vai ter um trem de engrenagens, né, um conjunto de engrenagens montado entre o disco divisor e aonde tu tira o volante, né, no eixo do avanço longitudinal. Para quê? Para quando a peça avançar para a direita ou para a esquerda, o disco divisor gira junto. Por que isso? Porque o dente não é só inclinado, a gente vai ver que ele vai ter um ângulo de inclinação, só que ele tem que ter uma curvatura por causa da transmissão. Então, paramos na página 56, aqui em dentes helicoidais. Então, o grande problema não é montar essas engrenagens, como eu comentei ontem. O grande problema é tu saber, né? Tu vai ter lá na tua frente, como indicado aqui na imagem, o disco divisor, né, com os acessórios para montar essa grade, né, e aqui várias engrenagens, né, que é conforme o número de dentes. Montar é fácil, que aí é em função do catálogo. O grande problema é tu saber quais que tu vai montar conforme a engrenagem que tu tem que fabricar. Então, o que eu disse? Vai ter uma série de cálculos, né, justamente para isso, para a gente saber quais as engrenagens que a gente vai montar. Então, dentes helicoidais. Vimos como fresar engrenagens cilíndricas, dentes retos, utilizando um aparelho divisor. E, né, a divisão pode ser direta, se o número de dentes coincidir com a perfuração, e a gente viu que se não coincidir com a perfuração, tu tem que fazer pela divisão indireta. Agora você vai aprender a fresagem em engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, que aí tem que utilizar essa grade de engrenagens. Para fresar as engrenagens de dentes helicoidais, você vai utilizar outros conceitos. O conceito nem é tão importante aqui. O importante é tu fazer esses cálculos aqui sobre passo normal, passo frontal, passo de hélice, passo constante da fresadora, um tal de números imaginários de dente. Tudo isso em função da escolha das engrenagens e da escolha da ferramenta. Por isso que é necessário esses cálculos. Tá? Como fresar? Para fresar engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, é preciso conhecer o ângulo de inclinação. Isso é fornecido, porque quem vai definir o ângulo, além do desenho, né,
quem pode inventar um ângulo é um engenheiro que vai calcular conforme a transmissão do projeto que ele está fazendo. Então, para o técnico, né, tanto para fabricação como para projeto, esse ângulo de inclinação é informado. Ok? Conforme a transmissão. O único cuidado que o técnico tem que ter, se está fabricando uma helicoidal esquerda ou direita. Lembrando que quando duas helicoidais se engrenam, uma é invertida da outra. Uma é esquerda e a outra é direita. Então, como eu tinha dito, não é só a inclinação, tem um pouquinho de curvatura aqui que tu não enxerga a olho nu. Então, a primeira coisa aqui, que ele conceitua aqui 2 passos, tá? Que na verdade é relacionado com o módulo, tá? Se tu pensar em o passo, existe fórmula para o passo, né? A gente viu lá o passo da rosca, a distância entre cada triângulo. O passo da engrenagem seria a distância entre cada dente, mas isso não é o mais importante. O mais importante é tu descobrir o módulo, ok? Então, vai ter o normal, que é na direção da inclinação do dente, e tem o frontal, que é, né, na mesma direção que a face da engrenagem. Para fresar a engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, é preciso conhecer a inclinação. Esta apresenta os seguintes, né, passos: normal, frontal, e vai ter esse passo de hélice, que é o que dá a curvatura. Tá? A função desse passo de hélice é a gente descobrir quais as engrenagens que a gente vai montar na grade. O passo da hélice é calculado seguindo, né, essa forma. Ok? O passo da hélice é o diâmetro primitivo, só que tem um pega-ratão aqui que a gente vai detalhar. Porque qual é a segunda diferença? Por exemplo, se tu comparar uma engrenagem dentes retos com uma helicoidal, a primeira diferença é a inclinação do dente, né? Só que não é só isso. O diâmetro primitivo é um pouco maior que a dentes retos. Então, uma engrenagem helicoidal, se tu comparar uma engrenagem cilíndrica dentes retos, módulo 2, 21 dentes, né? O diâmetro dela não é o mesmo de uma helicoidal módulo 2, 21 dentes. O que eu quero dizer? Que esse é o esquema do técnico, né? A helicoidal sempre vai ser um pouco maior comparando com a dentes retos. É isso que a gente vai detalhar. Mas, por enquanto, o passo de hélice é o diâmetro primitivo, depois a gente vai fazer cálculos, vezes π, dividido pela tangente do ângulo de inclinação que é informado para o técnico. Ok? Isso aqui depois vai ser preciso para a gente achar as engrenagens. Também é preciso conhecer aqui a próxima fórmula, né? O passo constante da fresadora, bem como a grade de engrenagens. Mas primeiro esse passo constante. Esse passo constante aqui é bem simples. Geralmente é sempre o mesmo valor. Esse RD aqui é a relação de transmissão do disco divisor, que geralmente é 40. 40 voltas na manivela para uma da peça. E o passo do fuso, se a gente voltar aqui no que a gente tinha falado ontem, na mesa do avanço longitudinal tem uma rosca trapezoidal e o passo do fuso é a distância de cada trapézio, que quase 100% dos casos é 5 milímetros. Então, o passo constante é fácil. É a relação de transmissão, geralmente 40, vezes o passo do fuso, vezes 5. Então, geralmente é 200 milímetros esse valor. Mas depois a gente segue. Com o passo constante da fresadora, calcula-se a grade de engrenagens. Grade de engrenagens é um conjunto de engrenagens que transmite movimento sincronizado entre o fuso da mesa e o disco, né,
divisor universal, no caso horizontal. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Vai ser importantíssimo esses cálculos para a gente descobrir quais as engrenagens que a gente vai montar aqui entre o avanço e o disco divisor. Então, o número de dentes da engrenagem que compõe a grade é determinado por meio da relação. Então, isso aqui depois a gente faz uns cálculos. É graças a essa fórmula aqui que a gente vai descobrir as engrenagens que vai montar. Então, o passo constante da fresadora, que é aquele PC, dividido pelo passo de hélice, aquela fórmula, é igual às engrenagens motrizes que tu vai montar, ou condutoras, na verdade são duas engrenagens aqui, dividido pelas engrenagens conduzidas, que são duas engrenagens aqui. Na verdade, são quatro. São duas motrizes, duas conduzidas. Então, qual é a moral da história aqui, só para vocês terem uma noção? Tu vai calcular o passo constante, que quase 100% dos casos é 200. Tu vai calcular o passo da hélice, que vai dar um valor. O número de cima dividido pelo de baixo vai dar um número. Ok? Então, o que tu vai fazer nesse outro lado aqui? Tu vai jogar as engrenagens até dar o mesmo valor que o da esquerda. Quais os valores que tu vai colocar aqui? O número de dentes da engrenagem. Então, o que o mecânico tem que fazer? Na frente dele, ele vai ter todas as engrenagens, ele vai anotar, por exemplo, essa é 25 dentes, 25, 27, 33 e assim por diante. E aí, na fórmula, ele vai, conforme catálogo, escolher as motrizes, jogar o número de dentes aqui, que são duas nas motrizes, e nas conduzidas, escolher duas engrenagens, o número de dentes aqui, e calculando o lado direito, tem que dar o mesmo valor que do esquerdo. É por tentativa e erro. É assim que ele vai saber quais as engrenagens. Isso aí depois a gente faz. Ok? Também é importante a escolha da fresa módulo. Bom, isso daí já está bem batido, só que tem um detalhezinho. Quando vocês escolhem uma fresa módulo, vocês escolhem pelo número do módulo, o ângulo de pressão, que pode ser 20 ou 15, e a faixa de número de dentes que ela consegue produzir. O princípio é o mesmo. Só que, por exemplo, eu tenho que produzir uma helicoidal de 33 dentes. É só escolher a fresa módulo conforme a faixa de dentes? Não. Esse é o pega-ratão. Não é assim que tu vai escolher a ferramenta. Tu tem que calcular o número imaginário. Por exemplo, eu quero fazer uma helicoidal 33 dentes com ângulo de inclinação 22. Eu calculo o número imaginário. Coloco aqui 33 dividido por cosseno de 22 graus ao cubo. Vai dar um valor. Para que serve o número imaginário de dentes? Para a escolha da ferramenta. Esse é outro diferencial. Registraram isso? Então, o fresador vai ter que calcular o número imaginário de dentes para escolher a fresa certa. E, Alex, mas para quem já faz bastante engrenagem, já vai saber mais ou menos, né, qual usar. O imaginar já vai ser imaginado já, né? Só que não é com frequência que o fresador vai fazer, então ele tem que ter muita confiança no taco. Sim. Que aí depois a gente vai fazer o exemplo e tu vai ver a diferença. Com o resultado com o resultado da equação do número imaginário, consulta-se a tabela. Na verdade, o que eu ensinei para vocês? Vocês não precisam ver tabela, é só olhar as fresas que vocês têm e esse número imaginário, essa é a diferença da helicoidal, tem que estar entre o mínimo e o máximo de dentes que aquela fresa consegue produzir.
Com essas informações, podemos passar a usinagem. Então, aqui, vamos lá. Agora começa a complicar a nossa vida. Nós somos o fresador. Recebemos uma encomenda. Nos pediram uma helicoidal de 50 dentes. Ok? Ângulo de inclinação 22 graus. Aqui não está errado. Aqui é MN, que é o módulo normal, que é na direção do ângulo, 3. Já adiantando esse módulo normal, vocês não precisam esquentar muita cabeça, porque é o módulo da ferramenta direto. O passo do fuso é só o fresador lá, se conhece a máquina, quase 100% dos casos é 5 milímetros no varão lá do longitudinal. E a relação de transmissão de divisor eu já falei para vocês. Na dúvida, só contar o número de voltas na manivela até dar uma volta na peça. O que são essas coleções de engrenagens? Isso o fresador tem que saber o que tem. Ele vai ter lá uma caixa com todas essas engrenagens aqui que é para montar aqui atrás. E ele tem que ter anotado, ou numa tabela, todas as engrenagens que ele tem. Então, que números são aqueles? O número de dentes dessa engrenagem. Então, no conjunto dele, ele tem uma de 25 dentes, 30 dentes, 40 dentes, 50 até uma 127. Tudo bem? Aí vocês vão ver o ritual para ele fabricar. Por que vocês têm que ter esse conhecimento? Porque a maioria das metalúrgicas que existem não vão fazer isso. Vão passar a perna em vocês. O que eles vão fazer? Quer ver o que eles iam fazer com vocês? Eles iam pegar esse disco divisor, ele gira na horizontal, eles iam inclinar ele a 22 graus. Iam pegar a primeira fresa módulo 3 que aparecer pela frente. E iam fabricar como se fosse uma dentes retos. E vocês não iam se ligar. Então, por isso que é importante vocês terem essa noção. Vai funcionar a engrenagem? Vai. Só que ela vai desgastar muito mais rápido. Porque ela não está curva, ela está reta. Então, ele sabe lá que tem que fazer umas 50 dentes, ângulo de inclinação 22, o módulo da ferramenta dele é 3, o passo do fuso é 5, na dúvida ele olha o catálogo da máquina, relação de transmissão beleza, e as engrenagens ele sabe as que ele tem do conjunto. Primeira coisa que ele tem que calcular, o tal de módulo frontal. Por que ele tem que calcular o módulo frontal? Lembra que eu falei agora há pouco? A diferença entre a helicoidal e a dentes retos? A helicoidal é sempre um pouco maior que a dentes retos. Então, a gente não calculou ontem diâmetro externo, porque tem que tornear o disco primeiro? O diâmetro primitivo ontem era barbada, era o módulo vezes o número de dentes. Se vocês fazerem isso, dá errado. Para calcular o diâmetro primitivo da helicoidal, não é o módulo da ferramenta, é o módulo frontal. Então, módulo frontal é o módulo da ferramenta, 3, dividido, olha, o bom assim, sempre que vocês puderem, né? Aí vocês, qualquer coisa, pedem mais tempo. O bom é ir usando a calculadora para pegar o tato, né? Dividido por cosseno do ângulo de inclinação, 22 graus.
Se tu calcular cosseno de 22 graus, dá esse número aqui, 0,92 alguma coisa. Moral da história, 3 dividido por esse número dá 3,236. Ou seja, o módulo frontal é sempre um pouco maior. Por que que é importante esse módulo frontal? Porque o diâmetro da engrenagem tem que ser um pouco maior que a dentes retos. Então, o módulo frontal da engrenagem é igual a 3,236. Em seguida, o que eu tenho que fazer? Calcular o primitivo. Por que que a gente tem que calcular o primitivo? Porque a gente tem que achar o externo, que é para tornear o disco. Então, o diâmetro primitivo, em todas as engrenagens é o mesmo esquema, é um módulo vezes o número de dentes. Só que a diferença... Esse é o pega-ratão da helicoidal, que não é um módulo da ferramenta, que é módulo normal, que deveria ser 3. É o módulo frontal, que é um pouco maior. O que é o módulo frontal, Alex? Não tô me... Vamos lá. Isso aí. O módulo normal, Garcia... Deixa eu botar aqui que é estranho a gente conversar com a pessoa sem enxergar. O módulo normal é o da ferramenta, que é 3, porque segue a inclinação do dente. O módulo frontal, surgiu do cara que inventou a engrenagem, é na mesma direção da face da engrenagem. Ah, entendi. A única função dele, o conceito necessariamente tu não precisa saber. O que tu tem que saber é que tu precisa dele para achar o diâmetro do disco que tu tem que tornear. Por que que ele é tão importante? Porque as helicoidais são sempre um pouco maior que a dentes retos. Então, tu calculou a frontal, calcula o primitivo, que é o módulo frontal, vezes o número de dentes que tu tem que produzir, deu 161,8 milímetros. Assim tem-se que o diâmetro primitivo da engrenagem é 161,8. Feito isso, a gente tem que calcular o principal, né? Porque antes de fresar, a gente vai ter que tornear o disco. O diâmetro externo. O diâmetro externo é a mesma fórmula da dentes retos que a gente fez ontem. O primitivo mais 2 vezes o módulo. Só que a diferença da helicoidal está no primitivo, que usa o módulo frontal. Esse módulo aqui é o da ferramenta. Certo. Então, para a gente fazer essa helicoidal de 50 dentes de 22 graus módulo 3, a gente vai achar o diâmetro externo, que é o primitivo, que deu 161,8, mais 2 vezes o módulo da ferramenta 3. Calculando isso, a gente tem que tornear um disco de 167,8 milímetros. Querem ver a diferença? Para vocês verem a falta de conhecimento como dá diferença? Vamos fazer um comparativo aqui. Dentes retos. Helicoidal. As duas vão ser módulo 3, 50 dentes. As duas. Diferença que a helicoidal, né, tem ângulo de 22 graus. Se eu vou fazer uma dentes retos, módulo 3, 50 dentes, foi o que a gente fez ontem. Vamos só direto no diâmetro externo.
diâmetro externo é o primitivo, né? Que é o módulo 3 vezes o número de dentes 50, mais 2 vezes o módulo da ferramenta. Diâmetro externo aqui dá 150 mais 6, 156, concordam? Tu tem que tornear um disco de 156 milímetros. Aí tem o pega-ratão que a gente viu aqui. A helicoidal é o primitivo. A gente viu aqui. Ó. Só que o primitivo é o módulo frontal vezes o número de dentes. Então, o módulo frontal deu 3,236. Então, vamos lá. Três vírgula 236 vezes o número de dentes, 50, mais 2 vezes o módulo da ferramenta. Ó a diferença. O diâmetro externo da helicoidal, a gente não precisa calcular de novo, é só a gente pegar o valor ali. 167,8. Deixa eu até confirmar aqui na minha calculadora. Não dá para confiar 100% em livro. Mais 6. Isso aí. Deu 11,5 de diferença. Vamos embora. Por aí. Comparem como fez o Paulo. E aí? Aí tu larga aí para um fresador gambiarra. Em vez de te entregar uma engrenagem com diâmetro de 167,5, o espertalhão vai te entregar com uma 156 de diâmetro. Além de o dente não ter curvatura, ele ser reto. É o que eu digo para vocês, vocês não precisam dominar tudo, mas ter essa noção até para lidar com o terceiro, alguma coisa assim. Aí foi o que o Paulo falou aí, deu quanto? 11,5, é isso a diferença? Paulo, ajuda o universitário aí. É isso aí, deu 11,5. Então, já dá uma diferença. Se a máquina tem ajuste lá de deslocamento da engrenagem para vocês ajustar lá o suficiente, aí dá para fazer uma gambiarrinha. Mas aí já começa a diferença. Isso aqui é importante até para conferir um dos itens para ver se a helicoidal está certa. Então imagina, tu larga lá para um gambiarrento, ele não usa grade, faz os dentes inclinados a 22 reto, como se fosse dentes reto, e ainda o diâmetro vem com 11,5 menor. Aí, por exemplo, a pessoa lá que trabalha na manutenção fica quebrando a cabeça por que essa tranqueira anda se desgastando rápido. Imagina tudo, menos isso. Aí isso é a diferença, né? De tu enxergar o todo. Ok? Posso seguir? Alguém está Só um copiando? pouquinho, tipo de coração. Isso aqui é importante para vocês verem até o comparativo, né? Uma dentes retos com o mesmo módulo e mesmo número de dentes.
Deu, professor? Deu? Bem, Tudo bem aqui? Achar o diâmetro externo, tornear. Aqui fala o mesmo esquema da largura. A largura é o que eu falei para vocês, não se calcula assim, desse jeito barbadinha, não. Se vocês forem projetista, vocês vão fazer cálculos de resistência dos materiais. Vocês viram duas disciplinas. Ou ensaio lá com um SolidWorks, ou um software lá, o ANSYS, que chamam, e assim por diante. O diâmetro externo da engrenagem é igual a 167,8, então isso aqui é importantíssimo, esse cuidado que tem que ter. Vocês não precisam dominar isso, mas o mínimo que se espera de um técnico e do engenheiro, que ele saiba de cabeça que quando comparar, né, uma helicoidal com uma dentes retos, uma helicoidal tem que ser maior, justamente por causa disso. Esse deve ser também a medida do diâmetro externo do blank. Então, torneou o disco. A espessura aqui, ele usa aquela mesma fórmula 8 vezes o módulo, que eu disse para vocês que não se usa. A altura do dente, esse vocês não se preocupam. É a mesma fórmula da dentes retos. 2,166, que é da norma DIN, vezes o módulo da ferramenta. É a mesma fórmula. Deu lá 6,50. Por que eu não digo 6,498? Porque a única máquina que vai ter precisão de 3 casas depois da vírgula é a retífica. A fresadora nunca. Feito até aí? Achamos o diâmetro externo, torneamos o disco. Agora tem que escolher a ferramenta. Não foi o que eu tinha dito para vocês? Para escolher a ferramenta, vocês vão pegar lá. Digamos que essa engrenagem é ângulo de pressão 20. Bom, eu vou olhar lá a fresa. Eu quero a módulo 3, não é aquele módulo frontal, é o da ferramenta 3. Ângulo de pressão 20. E a faixa do número de dentes? Não se usa de 50. Eu não tenho que fazer umas 50 dentes da helicoidal? Se fosse dentes retos, é o que a gente sabe. Eu ia olhar cada fresa minha, tem uma aqui, ó, de 35 a 54 dentes. Para fazer a dentes retos, eu vou usar a fresa número 6. E a helicoidal? Não é os 50 dentes, é o imaginário. Então, calcula o imaginário para escolher a ferramenta, que é o número de dentes que tu tem que fabricar, 50. Aconselho a calcularem isso aqui. Isso aqui, para quem não está acostumado com a calculadora, é enjoadinho. Vou dar uma dica. Número de dentes imaginário é igual. No caso, o que vocês vão fazer na calculadora? Digita 50. Tecla dividir. Abre 2 parênteses. Aperta a tecla cosseno. Digita 22. Fecha parênteses. Aperta a tecla chapeuzinho. Não sei qual é o nome disso aqui, esqueci. E digita 3, que é ao cubo. Fecha parênteses. E aperta igual. Alex, antes de digitar o teria que abrir parênteses ou não? Não entendi.
Antes de digitar o chapeuzinho que ele falou. Não, tá aqui, tá na tela, não tinha olhado na tela. Não, tô aqui, ó. Abre 2 parênteses aqui, aperta a tecla cosseno, digita 22, fecha 1 parênteses. Aperta a tecla do chapeuzinho, digita 3 e fecha o segundo parênteses. Quanto digitar igual tem que dar certa conta. Entendeu, Johnny? Entendi, eu não tinha olhado na tela ali, eu tava só pela voz. Deu 62.729 mais números ainda. É isso? Ah, é. Só que tu não vai fazer uma engrenagem de 62, alguma coisa dentes. Então tu arredonda para o mais próximo. Ou seja, deu aqui 62. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, tranquilo. Só para cima um pouquinho para me copiar ali em cima, por favor. Ô, professor, a gente arredonda para não bota 63, né? Bota 62, então sempre. 62. Tá. Isso aí. Arredonda para menos. Eu calculei aqui também, 62, 7 alguma coisa. Aí é que está aqui o pulo do gato. Tu vai fabricar uma engrenagem de 62 dentes? Não, tu vai fabricar uma de 50 dentes. Só que tu vai usar esses 62 para escolher tua fresa modo. Se tu não ter esse cuidado, tu não ia escolher a fresa 6, que é de 35 a 54, mas a que tu tem que escolher para a transmissão ficar certa é a de 55 a 134 dentes, que vai estar gravado na fresa. Aí é o que eu digo para vocês. Se o fresador lá pegar número 6, vai funcionar? Vai, só que é mais um item para desgastar a engrenagem mais rápido, para ela durar menos. Porque a transmissão não é a mesma. Então, esse número imaginário, que deu 62, ele vai escolher não a número 6, a número 7, que é de 55 a 134 dentes. Tá claro, pessoal? É outro cuidado que tem que ter da helicoidal comparando com uma dentes retos. Aí é o que está dizendo aqui embaixo. Claro, se tu vai ver um catálogo lá das fresas módulo para comprar, tu olharia tipo essa tabela aqui. Se não, é só puxar as fresas que tu teria na oficina e olhar ali a gravação no lado. E escolheu a fresa. A montagem é o mesmo esquema lá da dentes retos no eixo da Universal. Posso seguir? Sim, não, talvez. Por mim pode. Tem que ver o Johnny aí, que ele estava copiando também. Johnny, Pode seguir. conseguiu copiar? Consegui. Qualquer coisa me avisa que eu volto ali. O que está dizendo aqui? Isso aqui só para complicar a vida. Que ao invés de tu calcular o número imaginário de dentes para escolher a fresa, tu usaria esse diagrama aqui. Só que é só para complicar a vida. O que tu tem que saber é que tu tem que calcular esse imaginário
que aí deu esse 50 cosseno ao cubo de 22 graus de inclinação. E aí tu escolhe a ferramenta direto. Então, você acabou de escolher a fresa módulo calculando o número imaginário de dentes, mas, como dissemos, também pode escolher a fresa utilizando o número normal de dentes e o ângulo. Neste caso, o número da fresa é dado pelo diagrama. Então, isso aqui o fresador não vai ter isso, esse diagrama, né? Então, o que que é aqui? Tu cruza aqui os 50 dentes com um ângulo de inclinação 22, né? E aonde cruzar é o número da fresa. Tu não vai ter esse diagrama. Ok? Então, para não confundir vocês têm que saber de cabeça que tem que tomar cuidado na hora de escolher a fresa, que não é direto o número de dentes que tu vai fabricar. Tu precisa desse imaginário para escolher a ferramenta. Ok? Então, vamos nos organizar com muita calma. Calculamos o diâmetro externo, torneamos o disco. A gente já sabe que o disco é um pouco maior comparado com uma dentes retos e escolhemos a fresa módulo, que a gente precisa desse imaginário que é diferente da dentes retos. Seguindo. Caso a engrenagem fosse dentes retos, a fresa seria número 6. Para uma engrenagem de dentes helicoidais, o número da fresa deve ser maior, porque o diâmetro primitivo frontal deste tipo de engrenagem é maior que o diâmetro primitivo normal. Esse parágrafo aqui, que era para esclarecer, está só confundindo. As únicas coisas que vocês têm que saber que o diâmetro do disco da helicoidal é maior comparado com a dentes retos, por causa do diâmetro primitivo, que tu tem que usar aquele módulo frontal calculado. E para escolher a ferramenta, não é direto o número de dentes, é o imaginário. Ponto. Você já tem os valores para usinar a engrenagem. A gente torneou o disco, né? E escolheu a ferramenta. Mas a gente está com um pepino nas mãos ainda. Quais as engrenagens que a gente vai montar no disco divisor? Sabe-se que o passo do fuso da mesa é igual a 5. Isso aqui é igual ao disco divisor. Quase 100% dos casos, a distância de cada trapézio do varão da mesa longitudinal esquerda e direita é 5 milímetros. Na dúvida, confere. E a relação do disco divisor, o horizontal, quase 100% dos casos é 40 voltas na manivela para uma da peça. Na dúvida, é só fazer uma marquinha na peça ou na placa e girar a manivela contando as voltas até dar uma volta completa na peça. Mas vamos manter o quase 100% aqui. Relação de transmissão 40, passo do fuso 5. O que eu tinha falado lá no início? Que a gente vai precisar desses dois passos aqui. O passo constante e o passo helicoidal. Para quê? Para achar as engrenagens. O que eu tinha dito para vocês? O passo constante é barbadinha. Quase 100% dos casos vai dar sempre 200. Porque a relação de transmissão do disco divisor é praticamente sempre 40 e o passo do fuso quase sempre 5. Então é só fazer 40 vezes 5. 200. O passo helicoidal. Lembra que eu falei lá, quando eu falei pela primeira vez hoje, essa fórmula? Cuidado com o primitivo. O primitivo é módulo vezes o número de dentes. Só que é o módulo frontal. Vezes π, dividido pela tangente daqueles 22 graus da engrenagem que a gente tem que produzir. Então, passo helicoidal.
é o diâmetro primitivo, olha o detalhe, da helicoidal. Olha a diferença, só para a gente fechar essa parte. O diâmetro primitivo da dentes retos é só 3 vezes 50, ou seja, 150. Da helicoidal é 50 vezes a frontal, 3 vezes 236, que dá 161,8. Então, esse cuidado que vocês têm que ter. Então, 161,8 vezes π, que é sempre o mesmo valor, dividido, o que é esse número aqui? Se tu digitar na tua calculadora cosseno e digitar 22, dá... Deixa eu ver aqui, peraí. Cosseno. Tangente, né? Tangente, rapaz, falei, já tô com a cabeça do imaginário. Tangente de 22, lembra lá o que eu tinha falado do tangente, cosseno? Eu não estou procurando o ângulo, né? Então eu não preciso do shift, é só digitar direto tan 22 igual. Dá aqui o 0,404, aí vocês vê lá a diferença. Quantas casas depois da vírgula vão usar? Calculando isso, deu 1.258,3 milímetros. Que faltou aqui. Na verdade, está aqui. Então, a gente calculou aqui o passo constante, que deu aqui 200, e o passo helicoidal, que deu 1.258,3. Para que a gente precisa desses dois valores? Para achar as engrenagens para montar atrás do disco divisor. Ok? Vamos fazer uma chamada para fazer um intervalo, depois a gente segue para não embaralhar muito a cabeça. Então paramos aqui. Que é o principal, um dos itens principais, né? Quais as engrenagens que eu vou montar na grade? Bom, Antônio não veio. Bruno Freitas não veio. Carlos. Aqui. Diego Oliveira não veio. Johnny. Aqui. Douglas não veio. Eric. Aqui. Felipe. Aqui, Alex. Fernando. Aqui. Isaí. Aqui. Jean. Eu. Josué. Eu. O Ortiz. Vi ele. Sena. Sena tá aí, né, Sena? Boa. Luan. Lucas. Lucas não veio. Marcos. Aqui. Maurício. Aqui. Paulo. Oi, tô aqui. Garcia. Eu? Rafael Luiz. Não. Eu. Ah, tá aí, eu não tinha te visto. Pera aí. Tô aqui. Tá certo. Rafael Paz. Opa.
Ronaldo. Ronaldo. Bom, por enquanto não. Selemias. Aqui. Tainã. Tainã. Aqui. Porra, pessoal. Vocês têm que responder. Walter. Aqui. E eu tô vendo aí que o Adão tá por aí. Pô, mas chamasse Antônio. Falei Antônio? Pô, aí eu Ih, fiquei quieto. então eu já tô me atrapalhando. Adão. Feito, pessoal. São 5 para as 8. 8h15 a gente retoma, tá? O Antônio mandou avisar que tá com problema na internet, eu acho. Problema na internet? Até daqui a pouco. É. Ok, até daqui a pouco.
Bom, pessoal, seguindo, retomando. Então, seguindo na helicoidal, a gente calculou lá o diâmetro externo, torneou o disco, escolheu a ferramenta, calculou o passo circular e o passo helicoidal. Então, o que está demonstrando aqui nessa página 61? Tem que usar essa fórmula aqui. Tu vai colocar o valor do passo constante que tu calculou, do passo helicoidal, para encontrar as engrenagens. Como vai ser feito isso? Quando tu colocou no lado esquerdo da fórmula o passo constante, que era 200, embaixo tu coloca o passo helicoidal, que no calculado deu 1.258,3. Só que tem um primeiro probleminha aqui. Tu tem que usar uma fração e simplificar ela. Então, o que acontece? Tu tem que arredondar primeiro esse valor por um número inteiro. Então, no caso aqui, esse 1.258,3, que é o passo helicoidal, ele arredondou para 1.260. Para quê? Para transformar numa fração e simplificar ela. Observação. O denominador acima foi arredondado para tornar possível a simplificação da fração. Trata-se de um erro aceitável, visto que o passo da hélice é igual a quase 1.300 milímetros. Então, tu vai simplificando essa fração, por exemplo, dividindo por 2, dá 100 por 630, e vai simplificando, simplificando, até o máximo da simplificação dessa fração, que virou aqui 10,63 avos, né? Que não é mais possível simplificar. Ok? Aí tu coloca essa fração no lado esquerdo daquela equação. Ou seja, deveríamos ter uma engrenagem com 10 dentes e outra com 63 dentes. Aqui é um comparativo caso fosse a grade, mas não é assim. Como a coleção disponível de engrenagens não contempla esses números de dentes, é necessário encontrar as frações equivalentes aos números de dentes disponíveis na coleção. Eu dou uma dica menos complicada. Tu até poderia não arredondar 1.258. Seria 200 dividido por 1.258,3. Então, qual é o conselho que eu dou? Simplificar a fração complica a vida de vocês. Então, pegaria na calculadora direto. 200 dividido por 1.258,3. Daria um valor lá, né? Por exemplo, 200 dividido por 1.258,3. Ok? Vamos colocar aqui para a gente não se perder. Faria ali o passo constante, 200, dividido por 1.258,3. Isso na calculadora dá aproximadamente 0,1589. Que ficaria aqui. Aí vem o bicho-papão agora.
o fresador e olhar o catálogo do disco divisor. Aí ele está olhando aqui o catálogo e vendo, né? Z4, que é a engrenagem 4, está acoplada aqui onde tirou o volante, né? No varão do longitudinal. Está engrenada na Z3. No mesmo eixo da Z3 está a Z2. Aqui ele chama de Z-linha, a famosa roda louca, que é só para transmissão, não influencia em nada. Que está engrenada na Z1, direto no disco divisor. Então, se tu analisar aqui, Z4 condutora, Z3 conduzida, Z2 condutora, Z1 conduzida. O princípio é esse. Aí, é o que a gente comentou agora há pouco. O fresador ia ter anotado todas essas engrenagens que ele tem no conjunto. Lá, 25 dentes, 33, enfim. E aí, o que ele tem que fazer? Em cima, ele tem que colocar as engrenagens no lado esquerdo, né? Lembra que eu calculei lá 200 dividido por 1.258,3. Aqui. Né? 0,1589. Aí, o que ele tem que fazer? Condutoras. Z4 vezes Z3 conduzida. Porque aqui é dividido. Z2 condutora. Vezes Z1 conduzido. Z4 condutora, Z3 conduzida, Z2 condutora, Z1 conduzida. Então, foi o que eu coloquei aqui, ó. Z4 vezes Z2 são as duas condutoras. Z3 vezes Z1 dividido por Z3 vezes Z1 são as conduzidas. Aí, o que ele tem que fazer? Ele vai jogando na fórmula as engrenagens até que, calculando o lado direito, dê o mesmo número que o lado esquerdo. Compreenderam? Ele ia jogar, sei lá, aqui, ó, 25 dentes, joga 25 aqui. 33 dentes, joga aqui. 50 dentes, joga aqui. 70 dentes, joga aqui. Se calculando isso aqui der o mesmo valor, as engrenagens estão certas. Se der diferente, as engrenagens estão erradas. Por tentativa, erro. Então, foi o que ele fez aqui. Ele preferiu usar a fração para aproximar lá com o número de dentes que ele poderia ter. Mas o que ele fez foi exatamente o que eu disse. Ó. As motrizes são as condutoras, Z4 e Z2, botou lá, pegou a engrenagem de 40 dentes vezes a de 25 dentes e dividiu pela conduzidas 70 dentes vezes 90. O cálculo disso aqui tem que dar o mesmo valor de 10 dividido por 63, que é aquele 0,15.
Se der isso, a relação de transmissão está certa. Ok? Uma pergunta que teve um ano que me fizeram que é muito interessante. Se eu inverter, por exemplo, eu usando esses valores aqui, vai dar a mesma resposta. Então, eu tenho a conclusão que as engrenagens que eu tenho que usar é essa. Mas se eu inverter o lado aqui, 25 vem para a esquerda e 40 para a direita, tá certo também. E a montagem vai ser diferente. Então, o que o mecânico tem que fazer? Joga as engrenagens aqui, que dê o mesmo valor que o da esquerda, que é o passo constante dividido pelo passo helicoidal. Monta a grade, né? Aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer como se fosse a dentes retos. Vou botar aqui. E vai começar a fazer o primeiro canal. Só que o primeiro canal, ele dá uma profundidade mínima de 0,1, 0,2 no máximo com a fresa módulo, só para fazer um risquinho. Depois que ele fazer o risquinho, ele pega o goniômetro e mede esse ângulo. Se esse ângulo tiver os 22 graus, que é do exemplo, a ordem das engrenagens está certa. Se o ângulo tiver diferente de 22 graus, as duas, né, embaixo e em cima, ou uma delas está invertida. Então, depois que ele faz isso aqui, ele faz o primeiro risco na engrenagem. Né? 0,1, 0,2, porque se der errado não vai comprometer a peça. E mede o ângulo com o goniômetro. Que no nosso exemplo aqui, ele está fazendo uma 50 dentes, módulo 3, ângulo 22. Que é sinal que ele fez tudo certo. E tem que dar aqueles 22 graus. Porque quando ele ligar o avanço, a peça vai girar junto, para dar aquela inclinação e a curvatura. E aí ele confere com o goniômetro para ver se a montagem está certa. Se a montagem tiver, se o ângulo der diferente de 22, ele vai ter que alterar e ir alterando as engrenagens, né, a ordem, conforme catálogo, até que dê os 22 graus. Enjoado pra caramba. Tá claro, pessoal? Pega o passo circular, divide pelo passo helicoidal, deu um número. E joga as engrenagens condutoras, o par das condutoras, dividido pelas conduzidas, e o cálculo delas na calculadora tem que dar o mesmo valor da esquerda. Se der o mesmo valor, tá certo. Montou a grade de engrenagens, faz um primeiro risco e mede o ângulo. Se o ângulo está certo, a ordem está certa. Se o ângulo estiver errado, uma das engrenagens ou as duas estão invertidas. E aí tem que inverter, riscar de novo e medir o ângulo. Perguntas? Torneou o disco, escolheu a ferramenta, fixou a ferramenta no eixo horizontal da universal, montou a grade de engrenagens, fez o primeiro risco, mediu, confirmou que a grade
está na posição certa, que não tem nenhuma roda invertida. O próximo passo é saber quantas voltas tem que dar na manivela para fazer cada dente. Aí é o mesmo esquema da dentes retos. O último passo antes de montar a fresadora para usinar a engrenagem é determinar o número de voltas, né, na manivela em relação ao disco divisor. Então é o mesmo princípio. Relação de transmissão, 40, dividido pelo número de dentes que tu tem que fabricar. Tá? Primeira coisa, se tu fazer na calculadora 40 dividido por 50, dá 0,8. Primeira conclusão, não dá uma volta completa. Então não é uma volta mais alguma coisa. Não dá uma volta completa. Segunda etapa, pega o número de dentes e verifica a perfuração. Será que é direta ou indireta? Olha a perfuração. Tem 50 dentes? Não tem. 50 é múltiplo de quê? Então, primeira conclusão. Não tem as 50 em perfuração, não é direta. Vamos tentar pela indireta. 50 é múltiplo de quê? Hein? De ninguém, né? 50, que é o número de dentes, é múltiplo de que número? Múltiplos de 10? 10, 20? 10, mas vai te adiantar? De 5. 5. Vamos por mais simples, por 5. 50 não é múltiplo de 5? Sim. Quais os números aqui são múltiplos de 5? 15 e 20. 15, 20. 15 e 20. Então, eu posso fazer uma engrenagem de 50 dentes com a perfuração de 15 ou de 20. Primeira coisa que tem que fazer, simplifica o máximo que dá do 40 dividido por 50. Ele dividiu direto por 10 aqui, deu 4/5. Então, tu pode usar a perfuração de 15 ou a perfuração de 20. Ele preferiu aqui, ou ela, não sei se foi ela que fez aqui, a perfuração de 20. Qual o número que tu tem que multiplicar para o de baixo se tornar 20? 4. E multiplica em cima também. Então, 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. Então, para fazer essa helicoidal, cada dente das 50 dentes, tu pode ajustar a manivela na perfuração 20. E para cada dente, tu tem que gerar quanto? Como diz aqui, 16 furos, é direto, ó. 16 furos na perfuração de 20. Se tu quiser, tu pode usar a perfuração de 15. Qual o número que eu tenho que multiplicar aqui para se tornar 15? 3. 3. Então, em cima, não daria 4 vezes 3, que é 12? E embaixo não dá 15? Então, dá 12 por 15. Então, na perfuração de 15, eu posso fazer essa engrenagem também, desde que em cada dente eu gire a manivela 12 furos.
Divisão indireta. Mas... Tá claro? Paulo, entendeu? Não, tudo bem, entendi. Estou tentando. Estou fazendo aqui para ver se consigo. Fazendo de cabeça. Não, mas Tem essa, segredo, essa, não. essa divisão que o senhor fez aí, ela se tornou direta ou indireta? Essa é 16 por 20. Vamos lá. Tu olhou teus discos. Tem 50 aqui? Não, eu só achei 15. Então não é direta. Direta Não é já direta. não dá. Uhum. Tá? E aí tu vai para indireta. 50 é múltiplo de 5. Quais as perfurações que tu pode usar de todas elas aqui? Só pode usar duas. Ou 15 ou 20. Não, Aí, agora eu vou entender. aí o que tu fez? Fizesse a relação de transmissão 40 dividido por 50 e simplificasse o máximo que deu. 4/5. Porra, meu. 4/5. Se tu usar a perfuração de 3, tu tem que multiplicar o de cima e o de baixo, de 15, né? Se tu usar a perfuração de 15, tu tem que multiplicar o número de cima e de baixo por 3, não é isso? Não dá 12 quinzeavos? Uhum. Não, tá certo. Então, na perfuração de 15, para cada dente, tu vai ter que girar 12 furos na perfuração de 15. Tá claro na perfuração de 15? Não, cara, tá claro agora. Agora eu me achei. E o exemplo que ele usou foi na perfuração de 20, que multiplicou em cima e embaixo por 4. Então, para cada dente das 50 dentes na perfuração de 20, ele tem que gerar a manivela 16 furos. Feito? Uhum. Isso aqui, essa parte aqui é a mesma da dentes retos, tá? Como tu vai fazer cada canal do dente. Usinando dentes helicoidais para engrenagens cilíndricas, né, helicoidal. Aí, a partir daí, é o mesmo esquema de fazer a dentes retos. Né? Só que o que a gente vai acontecer, que a gente vai ver em vídeo amanhã? Que quando o disco avança para a direita, longitudinal direita, o disco gira junto. Para quê? Para dar aquela inclinação e a curvatura, que é graças à grade de engrenagens que tu montou ali no disco divisor com o automático longitudinal. Aí é o mesmo princípio, ó. Ele não calculou a altura ali que deu 6,5, que era a mesma da dentes retos, vai dando passes para cada canal até que a altura fique 6,5, baixa a mesa 6,5, e nesse caso gira a manivela para o próximo dente, 16 furos na perfuração de 20. Faz o segundo canal. Terminou o segundo canal, baixa a mesa 6,5, gira a manivela mais 16 furos. E assim por diante. Até dar a volta completa. Vamos retomar o problema dado e acrescentar valores calculados. Então, a gente viu que o diâmetro externo deu um pouco maior que a dentes retos, porque o módulo é o frontal, vezes os 50 dentes, por isso que deu 161,8 milímetros. O diâmetro externo é outro cuidado que a gente viu que deu maior que a dentes retos, 167,8 milímetros. A altura do dente é a mesma da dentes retos, que é 2,166 vezes o módulo 3. Aqui não mudou nada, 6,5.
Largura, conforme desenho, conforme projeto, não é esse calculado. A gente calculou o passo da hélice e o passo circular e achou as engrenagens, onde as condutoras foi 40 e 25 dentes e as conduzidas 70 e 90 dentes. Montou conforme catálogo, fez o primeiro risco e conferiu, né, o ângulo, os 22 graus, no goniômetro. Nesse caso, ele utilizou aqui o disco divisor de 20 furos, mas vocês sabem que, se quiserem, pode usar o de 15. Monte e prepare o aparelho divisor, né? Fixe a peça no mandril, é na placa 3 castanhas do disco divisor. Fixe o disco no aparelho divisor. Aí, quando disse aqui, que a gente viu ontem, acredito eu, regular o setor, regular aqueles 2 pinos na perfuração para te não ficar contando em cada canal 16 furos, só conta uma vez, depois é só deslocar os pinos. Calcule o número de dentes de engrenagem que vão compor a grade de engrenagens, a gente viu. Como achar as engrenagens que a gente vai montar na grade. Montou a grade. Escolheu a fresa conforme o número imaginário de dentes, que deu 62, não os 50. Aquele 62 só serviu para escolher a fresa, porque a gente vai fabricar 50 dentes. Tá? Não é necessário inclinar, porque a mesa não tem inclinação de 22 graus. Né? Tu vai conseguir essa inclinação graças à grade. Tá? Só tem que tomar cuidado se tu está fabricando uma esquerda ou uma direita. Tá? Aí aqui está dizendo que é complicado, né? Tu não vai conseguir inclinar a mesa, né? Tu vai conseguir essa inclinação. À medida que a peça vai para a direita, o disco vai girando junto, né? Para dar essa inclinação, essa curvatura. Faça a primeira ranhura, né? Antes posicione a fresa no centro, no eixo da universal horizontal. Retire a fresa de cima da peça e suba a mesa até a profundidade de corte desejada, né? Inicie o corte manualmente, em seguida complete o passe com um movimento automático, longitudinal direito. Tu vai dando passes, o conselho que eu dou, aí entra a experiência, né? À medida que tem. Não aconselho tirar numa paulada só esses 6,5, comece com passes de 1, se você sentir que a máquina está tirando bem, aumenta um pouco. Aí vai dando passes até ela ficar com a altura do dente 6,5 em cada canal. Vocês não vão conseguir medir isso com precisão, então o controle de vocês é do anel graduado do volante vertical. Gire o material para fresar a ranhura seguinte. Aí é o que a gente viu na perfuração. Gira, desloca no giro da manivela 16 furos na perfuração de 20. Né? Aí está dizendo aqui, meça o dente usinado. Vocês não vão conseguir isso. O máximo que vocês vão conseguir é abrir o paquímetro em 6,5 e olhar ali aproximadamente pela haste do paquímetro, mas ali não tem precisão. Então o controle de vocês vai ser na manivela, no anel graduado. Proceda da mesma maneira para fazer as demais ranhuras. Aí é o mesmo princípio, né, da dentes retos. Ok? Tu vai fazendo cada canal até dar uma volta completa e, infelizmente, é assim. Só no último dente que tu vai saber se deu tudo certo, se deu tudo errado. Senão tem que fazer outro. Ok, pessoal? Professor, se errar um número só, vai ter que um númerozinho só,
tem que fazer tudo de novo, não tem como conferir Sim, antes. a coisa mais comum de acontecer, tanto na helicoidal como a dentes retos, é tu chegar no último dente e o último dente ficar menor ou maior que os outros. Aí acabou com a engrenagem. Alguma coisa o operador fez de errado e tem que fazer tudo de novo. Tornear o disco, fresar, tudo de novo. Por isso que não se fabrica mais. Isso aí é só em caso muito raro que tu precise de uma engrenagem que tu não encontra comercialmente, que tu sempre vai tender a buscar as prontas comerciais, né? De reposição, enfim. Mas acontece. Uhum. Não, agora que eu tô vendo. Por isso que uma helicoidal vai ser muito mais cara que uma dentes retos. Principalmente a usinada. Ok, pessoal? Amanhã a gente dá uma reforçadinha, olha um vídeo sobre essa helicoidal, de repente faz um exercício. Ok? Amanhã vamos finalizar a usinagem aqui, que não é nenhum bicho-papão, desse rasguinho de chaveta, que a gente pode posicionar essa peça no próprio disco divisor para manter a posição. Não tem segredo, usar uma frezinha topo ali e uma broquinha. E aí a gente segue o tal do baile. Aí imaginem, né? Tudo que vocês viram hoje, aí tu chega por algum motivo, enfim, né? Tu entra em contato lá com a metalúrgica que trabalha lá para tua empresa, que é terceirizada da tua empresa. Ah, eu quero uma helicoidal de 50 dentes, módulo 3, 22 graus. Cuidado com o que eles vão entregar para vocês. Eles podem entregar com diâmetro menor, não fizeram esse ritual, só inclinaram o carro a 22 graus e meteram lá sem grade, sem nada, como se fosse dentes retos, né? Aí vocês montam na máquina, vai funcionar, mas aí daqui a pouco ela começa a se desgastar cedo demais e aí a pessoa fica quebrando cabeça. Por que que essa maldita está se desgastando? Aí tu fica pensando em tratamento térmico, em material, e não era a fabricação dela que foi mal feita. Ok? Então vamos fazer a chamada aí para encerrar o dia de hoje. Alex, Felipe? Alex, isso aí. Tem como fazer essa engrenagem por estamparia? Por estampagem? Estamparia não. Não? Dá para fazer, só que é mais complicada a helicoidal por causa da extração da ferramenta, da matriz, em sinterização. Aham. É o que a gente comentou, né, no decorrer do curso. Usinagem é o último caso, né, para te fabricar uma peça. Claro, aí foi o que a gente falou lá em sistemas e processos, né? Tem que ter muita encomenda de peças iguais para encomendar o ferramental. Mas engrenagem hoje em dia é sinterização, microfundição, que é mais de precisão. E é isso. Porque é o que tu viu hoje, o cara fazendo como se deve uma helicoidal, cara, é quase uma engenharia o troço. É medonho. Tu viu ali que antes de ele começar a usinar, a quantidade de coisa que ele tem que calcular e ver, e ele nem começou a usinar ainda. É bem diferente da dentes retos, né? Feito? Então vamos dar uma repassada aqui. O Adão. Aqui.
Bruno Freitas não veio. Carlos. Aqui. Diego Oliveira. Não veio. Johnny. Aqui. Douglas. Aqui. Eric. Aqui. Felipe. Bom, Felipe eu recém falei com ele. Fernando. Aqui. Isair. Aqui. Jean. Já desapareceu. Josué. Aqui. Ortiz Viele. Sena. Aqui. Luan. Lucas. Não veio hoje. Marcos. Marcos. Aqui. Ah, me respondesse. Óbvio, cara. Eu vou começar a passar batido isso daqui. Não, mas tô falando há tempo já, que não sei. Eu tô há horas respondendo também. Ah, não, então foi alguma coisa do áudio. Eu acho que Eu pode não ser. estava ouvindo, não. De repente A minha era o áudio. internet tá travando também. Aqui. Parecia que tu não tinha falado. Não, tá Eu te ouvi agora só. Claro, claro. Maurício. Aqui. Paulo. Oi, tô aqui, professor. Garcia. Aqui. Luiz. Eu. Paz. Ope. Ronaldo não veio. Selemias. Ele mesmo estava aí agora. Ele tá aí, professor, olha lá. Só que eu não tem por que eu ficar procurando um aluno. Ô, Selemias, responde a chamada aí. Tá esse problema no áudio? Não é, cara. Aqui tá a bateria, tá carregando, descarregando, tá acabando aí com a bateria. Ah, tá. Da chamada. Tainan. Aqui. E Walter. Tô aqui. Feito, pessoal. Boa noite para todos, viu? Tá? Boa noite aí, pessoal. Aí, boa noite, Cruzado. Feito. Falou. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã, professor.